Irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos nos deter posteriormente, durante a mensagem, no versículo 5 somente, mas para o nosso entendimento, nós faremos a leitura no capítulo 5 de Mateus, do verso 1 ao verso 5. Mesmo assentados, leamos juntos este texto que fala sobre o Sermão do Monte, dando início assim às bem-aventuranças. Juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir juntos os 5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus queridos irmãos, nós vivemos num tempo em que a humanidade olha muito para o lado da força, do poderio, das habilidades. Percebam se isso não é uma verdade. Há necessidade de uma agressividade nos negócios, nos investimentos, nos empreendimentos, nos planos, nas decisões. Muitos grupos de liderança dizem assim: nós temos que ser agressivos na nossa propaganda para atingir o público-alvo. Quando nós abrimos aí nas telas das TVs e vimos aqueles boxes ali, aqueles rings, aqueles grandes públicos acompanhando as lutas, quem vence? O mais forte, o mais hábil, o mais habilitado para aquela luta. E a gente vai se envolvendo com essas coisas e vai percebendo que há uma necessidade de força, de poderio, de habilidades para se vencer na vida. No ministério de Jesus, os próprios judeus naquela época não esperavam um rei simples, humilde, paciente, manso, mas queriam que viesse um Messias poderoso, guerreiro e libertador. Eles esperavam que viesse alguém para libertar o povo judeu do poderio ou do governo do povo de Roma, que estava dirigindo, que estava governando naquela época. Jesus apresenta uma proposta completamente diferente para os judeus da sua época, para a sua igreja, uma proposta para todos nós. Mas esse texto que nós temos aqui, ele tem um ambiente, ele tem uma narração baseada num contexto. Jesus acabava de apresentar as suas duas primeiras bem-aventuranças. Quais eram? As que se encontram aqui anteriormente, sobre os humildes de espírito, no verso 3, nós podemos ler novamente: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança já foi pregada aqui neste púlpito, creio que há um domingo atrás, numa sequência que vem sendo proposta pelo nosso irmão Fernando, licenciado Fernando, a respeito das bem-aventuranças, e hoje seria inclusive a segunda bem-aventurança, que está no versículo 4: Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então, em virtude disso, nós vemos uma sequência que Jesus vai apresentar aqui as bem-aventuranças, e elas vão se estruturando uma após a outra, nascendo uma após a outra, e nós hoje então vamos trabalhar essa terceira bem-aventurança. Em primeiro lugar, só podem alcançar a mansidão aqueles que são humildes de espírito e aqueles que choram, mas não choram à toa como manhosos, mas choram por causa do pecado cometido, por causa do arrependimento que sentem, por causa do reconhecimento do pecado. Os que são humildes de espírito, que
Domingo passado certamente foi pregado, entre tantas outras formas de ver, de analisar, de fazer uma exegese do texto, são aqueles que são verdadeiramente transformados por Deus, aqueles que pela conversão o Senhor os levou a reconhecer que existe um vazio no coração, aqueles que reconhecem que não são nada diante do soberano Deus, e se humilham diante da poderosa mão de Deus. Hoje, mais do que nunca, o homem, com a tecnologia que tem nas mãos, com a visão de mundo que ele pode ter, uma cosmovisão muito ampla por causa da própria tecnologia, ele se acha, e ele se acha poderoso, distante. O berço do Evangelho para nós, que é a Europa, de onde nasceu o presbiterianismo, na Escócia, depois foi trabalhado naquela área da Suécia, toda aquela área ali, de onde vêm nossos pais da igreja presbiteriana. Nossos templos estão sendo vendidos para museus, alguns até para boates, porque o homem tem se distanciado da soberana vontade de Deus, da poderosa mão de Deus, porque se acha independente, capaz de gerenciar, de gerir a sua própria vida, e não necessita de Deus, e distancia-se do Senhor. Mas quando nós olhamos então para basear a mansidão de hoje, que vamos falar sobre ela, para ser manso é necessário ter passado por essa condição realmente de humilde de espírito, reconhecer que só há um Deus soberano, poderoso, capaz de nos dirigir e sobretudo de perdoar os nossos pecados, chegando ao ponto de passar pela segunda bem-aventurança, que é o choro, de chorar na presença do Senhor, pelo arrependimento, pelos pecados que viveu e que experimentou. De maneira que a gente vai ver então, que na noite de hoje, quando nós lemos sobre a bem-aventurança dos mansos, Jesus nos mostrará isso de uma maneira que bem clara nesse texto. E ele vai mostrar o porquê, porque humanamente a nossa capacidade, a nossa justiça própria nunca será mansa. O próprio apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Me permite uma referência pessoal, familiar, conjugal. Essa mulher que me acompanha há 41 anos de casados, 41 anos e alguns meses, eu não fiz a conta para dizer tantos meses, tantos dias, às vezes eu faço, mas quantas vezes eu tenho sido injusto em minhas palavras com ela, muitas vezes duro e não manso com ela. Ela muito menos, mas também muitas vezes, embora nos amemos e tenhamos assumido um compromisso de amor, fidelidade, de companheirismo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todas as situações, do bem ou do mal da vida em si. Todavia, muitas vezes nós pecamos. Quantas vezes nós fazemos isso em relação a pais e filhos e pais, e nós temos aqui essa relação presente. Quantas vezes nós somos assim, temos essa relação entre amigos e somos duros em nossas palavras e pecamos. Quantas vezes nós estamos dirigindo em paz e uma qualquer coisinha que acontece, a gente já se transforma no volante e foi-se embora a nossa mansidão pela janela. Ficou no retrovisor, ficou lá atrás. Quantas vezes nós cometemos isso na relação pastor-ovelhas e ovelhas-pastores? Quantas vezes? Nós sabemos que temos um Deus que nos ama, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós sabemos que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes nós deixamos nascer ou reviver e sai do nosso coração aquele espírito, aquela natureza pecaminosa em nós. Deixamos de ser mansos. O nosso coração carnal, ele toma conta do nosso ser e a nossa mente às vezes vai além da mansidão, de forma que a pergunta que nós podemos fazer, qual foi a nossa reação, e eu vou dar um outro testemunho. Às vezes alguém fala assim: mas pastor, o senhor dá uns testemunhos negativos seus,
que isso acaba... E a igreja o que vai pensar? Vai pensar que eu sou um pecador igual ou pior que vocês, e que dependo completamente de Jesus, que disse: sede humildes, mansos e humildes, aprendei de mim. O que você fez ou fará? Se você chegar ali no centro, na pracinha ali, vai tomar ali um refrigerante, fazer um lanche, volta, o seu vidro do carro está quebrado, arrombado, e alguma coisa sua foi roubada, e se for de valor, pior ainda, o que você faz? Qual é o sentimento? Qual é o pensamento que passa na sua cabeça e o sentimento que passa no seu coração? Eu quero dizer que o dia que eu fui almoçar no restaurante com a Martinha, numa hora de almoço, corrido, e almoçamos rapidamente, voltamos, o vidro do carro estava quebrado, e dentro do carro tinha um notebook zerado, novinho, que a igreja tinha comprado para eu trabalhar com ele. E eu liguei aquele carro, olhei assim para o estacionamento e falei: eu só queria achar esse cara com a bolsinha do lado, porque eu ia salvar a bolsinha e atropelar ele. Ia lá pegar a bolsinha e botar no carro. Esse é o sentimento humano, esse é o sentimento carnal. Não é essa mansidão que Deus quer de nós. Mas quando você para na sombra, cai a fichinha, qual é o papel do cristão? Senhor, tenha misericórdia deste ou destes que fizeram isso, porque carecem da tua misericórdia e da tua graça. Ainda que precisem passar por uma correção pela justiça humana, porque pecaram, porque erraram, porque cometeram um crime tipificado na lei, mais do que isso, precisa do arrependimento, precisa do perdão dos pecados, e precisa estar um dia sentado aqui ouvindo a palavra de Deus. É isso, irmãos, é isso. E muitas vezes nós olhamos para o lado mal da vida e olhamos com esse sentimento de rancor, de ódio, de raiva, de justiça pessoal. E quando a palavra diz: não deixai o sol se pôr neste Araguaia lindo ali, ao fim da tarde, sobre a vossa ira. A ira pertence a Deus, mas peça perdão ao Senhor e perdoe aqueles a quem tem pecado contra você. Esta mansidão é a mansidão que Jesus está pregando aqui. E aí está a diferença, o contraste entre o que experimenta a mente de Cristo e o que ainda não experimentou essa mente, essa intimidade de Cristo. Jesus veio para mostrar que aquele que nele crê, ou seja, o crente, é totalmente diferente das pessoas deste mundo. É um novo homem, é uma nova criatura, faz parte de uma nova criação, pertence a um reino totalmente distinto, ou seja, diferente do que o mundo oferece. Jesus, de braços abertos na cruz, podia, sem abrir a boca, destruir todos aqueles que estavam crucificando-o e libertar-se a si mesmo. Ele foi, inclusive, questionado: por que não fazes? Se faz com os outros, diz que faz com os outros. Ao invés, ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem. O mundo peca porque não conhece a Cristo. Aqueles que já conhecem a Cristo, que já têm Cristo no coração, precisam entender isso e colocar em prática isso. E isso dentro de casa, em relação à esposa, ao esposo, aos filhos, aos pais, aos irmãos, aos parentes, na igreja em relação aos irmãos, na sociedade em relação aos conhecidos e desconhecidos. Não é deixar de ser justo, é preciso ter justiça. Não é ser bobo, é preciso ser mais simples como uma pomba, prudente como uma serpente. É preciso estar atento, é preciso tomar providências de trancar bem uma janela, uma porta, de colocar um alarme, colocar uma câmera. Muitas vezes tomar providências neste mundo caído, mal, é preciso. Mas é preciso, acima de tudo, pedir: Senhor, ensina-me as bem-aventuranças, uma delas a mansidão. Ensina-me. E não está, isso aí está na palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
disse o Senhor Jesus. Alguns irmãos que escrevem, que estudam a palavra, e eu cito aqui alguns, um deles é um homem chamado Martin Lloyd Jones, estudioso, tem vários livros escritos a respeito da mansidão. Ele diz: se você e eu, nesse sentido inicial da vida, primário, não constituímos problemas e enigmas para os incrédulos que se movem ao nosso redor, então isso pode revelar-nos muita coisa sobre a autenticidade da nossa própria fé. Hoje pela manhã, vou fazer uma referência aqui do Livinho, que me parece que o Livinho fez alguma coisa anteriormente aí que contrariou os colegas de trabalho, deixou um trabalho por causa da sua posição de santidade, de fé. Ouvi alguma coisa a respeito disso aqui hoje pela manhã. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Eu lembro-me de um dia que um chefe de trabalho, estava eu despachando os documentos com ele no gabinete dele, tocou o telefone e ele falou: atende aí para mim, por favor, e diga que eu não estou. E eu disse para ele: ou eu digo, eu atendo e digo que o senhor não pode atender, ou o senhor atende. E ele me deu uma bronca, bateu a mão no telefone com raiva, pegou e falou assim: alô, e já atendeu bravo, porque eu o contrariei. Mas nós não podemos mentir, ainda que isso nos traga prejuízo. Mas a mansidão, o que tem a ver isso? É que nós precisamos ser mansos no sentido de fazer diferença diante do povo, diante do mundo, e assim, sujeitando-se a Deus, resistir ao diabo na certeza que ele fugirá de nós. Um outro estudioso, falando sobre a mansidão, diante desse versículo do ser manso aqui nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, William Hendrickson diz o seguinte: há pouca diferença entre ser humilde de espírito e ser manso. Por quê? Humilde de espírito mostra o homem como ele é, dentro de si, aquele que teve o seu coração quebrantado. Ser manso retrata mais a sua relação com Deus e com seu semelhante. Então Deus nos faz humildes de espírito, e aí Ele nos transforma, e agora a minha mansidão será revelada. Para o mundo, muitas vezes, ser manso é ser bobo, é deixar passar, é abrir mão de coisas que você devia brigar, bater, vencer, estar por cima. Mas para Deus é uma bem-aventurança. Então, dentro dessa visão, é que nós precisamos pensar pelo menos 3 pontos bem definidos. É sobre eles que eu falo nesta noite, que os mansos de coração, segundo a palavra de Deus, são herdeiros da terra desde a origem da criação. Quando ele diz aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Deus, quando fez Adão e Eva, os colocou como co-participantes, como co-gerentes, como co-diretores ou dirigentes, mantenedores da terra. Deus criou e disse a Adão: Adão, dê nome a todos os animais, cuidai do jardim, e para sua alegria eu vou colocar uma companheira fiel, idônea, peculiar, exclusiva, a sua mulher, do seu lado, para que juntos vocês façam isso. Povoem a terra, encham a terra, sejam felizes em suas relações, ensine seus filhos a andar no caminho do Senhor, e cuidem de tudo que eu lhes dei, porque tudo isso é de vocês. Então, no capítulo 1, versos 26 a 28, lá de Gênesis, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e ele vai dizer todos sobre as demais coisas. No verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todas as coisas que estão na terra. Desde a origem, Deus fez o homem para ser manso e para ser submisso a ele, criado para reinar sobre a terra na condição de mordomo, aquele que toma conta. Infelizmente, o homem quis ir além
e quis tomar todo o governo para si, ao invés de submeter-se a Deus e servi-lo como Criador. Quis tomar o lugar de Deus. E é muitas vezes isso que a gente quer ter o primeiro lugar, quer ter a primazia, quer ter a última palavra, quer ter a vitória em tudo, mas por isso ele foi disciplinado, por causa do pecado, e o salário do pecado é a morte. Perdeu o privilégio da intimidade com Deus, perdeu a intimidade com o Senhor, mas Deus jamais nos abandonou. E a gente vai ver isso desde o momento que ele tira Adão e Eva do jardim. Era para que eles não continuassem pecando e errando, já que haviam feito isso ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus cuida deles. Quando a gente vê Gênesis capítulo 6, Deus vai cuidar ali em Noé. Depois nós vamos ver em Gênesis 11 em diante ali, a partir de Abraão, Deus cuidando de Abraão, fazendo um pacto com ele. Depois nós vamos ver isso em todas as páginas da Bíblia. E hoje nós vemos Deus cuidando de nós. Nós somos herdeiros da terra desde o jardim do Éden, mas em Cristo isso é renovado. Em segundo lugar, nós somos herdeiros da promessa que foi feita lá em Gênesis, a Adão e Eva, no capítulo 3, verso 15, quando Deus disse: farei nascer da mulher um filho, e este filho pisará a cabeça da serpente. Que falava de Jesus. É o próprio evangelho, é o primeiro evangelho, é o anúncio de Jesus pela primeira vez ali, dizendo que ele viria da mulher para pisar a cabeça da serpente, e no máximo essa serpente conseguiria apenas picar, morder o calcanhar de Jesus, ou seja, estaria debaixo dos seus pés. Então, durante toda a história, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, falou nos últimos dias por meio de Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo veio para que Ele nos levasse de volta à presença do Senhor, para que Ele pudesse nos fazer entender que aquela origem lá de Gênesis, em Cristo nós voltamos a ela, para assumir a condição de herdeiros desta terra que Deus fez para nós. Em terceiro lugar, muito mais do que herdeiros desta terra, que hoje está sendo cada vez mais prejudicada, destruída por causa do próprio homem, da sua maneira de ser, por causa do pecado que habita em nós, nós somos herdeiros do céu, nós somos herdeiros da vida eterna ou da terra prometida. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a vida eterna no céu. João capítulo 1, versos 10 a 12, nós encontramos assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio do verbo, o verbo é a palavra, Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então é a mesma coisa que dizer Jesus Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos 8, 18, nós encontramos: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que nós vemos aqui é que somos herdeiros a partir do momento que nós somos mansos. Os mansos herdarão a terra. Muitas vezes a gente acha que nós vamos conseguir brigando, com ódio, com essa natureza pecaminosa. A palavra de Deus nos mostra o contrário, que bem-aventurado ou bem-aventurados os mansos, porque desta maneira herdarão a terra. Para a gente entender isso melhor, a gente olha para Apocalipse 21, lá no momento em que tudo está se encerrando. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada, preparada como noiva adornada, preparada para o seu esposo. Então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará no meio deles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E isso está aplicado aqui também à segunda bem-aventurança. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão o céu. Esta é a promessa da palavra que Jesus estava pregando aqui aos seus discípulos naquele dia. E a gente então pode trazer a aplicação para as nossas vidas. Quais aplicações nós podemos? Somente por meio de Jesus nós somos transformados em pessoas, em homens, mulheres, mansos, herdeiros, bem-aventurados. Conforme ele diz em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se tinha alguém que tinha poder para demonstrar todo o poder no sentido de revidar, mas se curvou, porque era humilde de coração, se chorou e se sofreu no monte de Getsemane, conforme está na palavra, quando traído por Judas, quando orava ali, seus próprios discípulos não o acompanharam naquela noite de oração, naquela vigília de oração. Ele poderia destruir todas as coisas. No momento em que ele é beijado por Judas, já que já tinha sido identificado, que ele sabia muito bem, pois desde o Antigo Testamento havia sido anunciado que ele seria traído, e ele sabia, ele veio sabendo, ele veio do céu, ele não veio enganado. Mas desde o céu ele veio humildemente, ele veio manso, e ele poderia revidar. Quando Pedro usa a sua espada e revida sem nenhuma mansidão, mas tentando defender o mestre, ele repreende a Pedro e ele cura a orelha de Malco, ou do soldado romano, e ele então mostra a necessidade de agirmos com mansidão. Nos dias de hoje é exatamente o que ele quer de nós. E somente junto com Cristo, mediante a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, é que nós vamos conseguir. Eu convido a igreja, se possível, a olhar Gálatas capítulo 5. Quando nós olhamos Gálatas 5, os frutos do Espírito, ou o fruto no singular, e aqui é o fruto do Espírito, que eu diria assim, com seus diversos aspectos, né, seus gomos, nós vamos ver aqui no capítulo 5 de Gálatas, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mais o que? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão é fruto do Espírito Santo, não é fruto do pastor, não é fruto da própria igreja em si quando ensina, mas é fruto do Espírito. A igreja, nós líderes, temos o dever de trabalhar, de ensinar, de mostrar, de estudar com a igreja, mas é fruto da nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem coloca isso em nossos corações. A nós nos cabe a plena submissão a Deus e a sua palavra. Então Tiago diz o seguinte no capítulo 1, verso 21: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu quero concluir perguntando ao meu coração e ao seu coração: qual tem sido
o testemunho, a começar de dentro das nossas casas, em relação à nossa mansidão. Qual tem sido a nossa atitude no nosso relacionamento diário com a esposa, com o esposo, com nossos filhos, com nossos pais? Qual tem sido a nossa atitude em relação ao relacionamento de igreja, com o nosso pastor, com as nossas ovelhas, com os nossos irmãos em Cristo? Obviamente, ninguém é ingênuo para não saber que existem pessoas que são difíceis. Lógico, tem pessoas que são difíceis da gente conviver. Mas como é que a gente vai resolver isso? Transformando as pessoas? Se possível, orando por elas para que Deus as transforme, mas pedindo que Deus nos transforme e nos faça pessoas mansas, humildes de coração, que se arrependem dos seus pecados. A segunda bem-aventurança, que chorem diante do Senhor pelo que já fez e cometeu, que não foi bom. Muitas vezes a gente faz assim sem pensar. Palavra que vai não volta mais. Já viu aquele momento que você está de boa, daí a pouco você explode, pá, mandou. Você tenta pegar a palavra, mas já era. Ela já foi, já machucou. Só lhe resta fazer uma coisa, ou mais: arrepender e pedir perdão. Mas a outra pessoa também terá que ter uma reação de compreender e perdoar. Só tem um problema: tem muita gente que vai fazendo o seguinte: eu erro hoje e peço perdão, beleza. Aí amanhã eu piso na bola outra vez, peço perdão, beleza. 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, e não se ajusta, e não se conserta. Está certo isso? Não. É arrepender e lutar diante de Deus, em oração, conhecendo a palavra, dialogando com quem se relaciona, pedindo ao Senhor que lhe dê mansidão, para não pecar mais. A experiência que nós temos vivido na nossa vida conjugal é que quando a gente pisa na bola, pisa em 1 segundo e machuca em 1 semana. E a gente pede perdão, e a gente se conserta, mas aquilo fica machucando, porque não era o que a gente queria. Possivelmente ocorra com cada um de nós isso, porque quem ama não quer machucar, mas acaba fazendo. Só tem um jeito de não machucar, de não errar, é se comprometendo com Deus, pedindo a misericórdia de Deus, porque isso não vem de nós, não é só uma atitude nossa. Deus fará a parte dele, nós faremos a nossa, mas o poder de resistir a essas coisas vem de Deus. Ele é quem vai nos capacitar. Não tente fazer sozinho. Só Jesus poderá nos capacitar a isso, mediante a obra do Espírito Santo em nossos corações. O nosso desejo é que Deus nos ajude, nos abençoe e que faça essa obra em nossas vidas. Eu quero orar com você antes da ceia agora, já nos preparando para esse momento. E talvez você esteja nessa noite deixando assim, relembrando, passando pela sua mente algum momento que você feriu, que foi ferido, alguma forma que você tem agido dentro de casa e isso não tem sido bom, ou no trabalho com seus colegas, ou nas ruas. E se Deus está falando ao seu coração, quem sabe, seja uma noite em que você diga: eu preciso dessa bem-aventurança na minha vida. Eu sou carente dela, eu sou necessitado dela, eu não tenho conseguido me conter. Eu preciso, na verdade, voltar à segunda aqui e chorar diante do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, graça. E preciso me comprometer diante do Senhor de não fazer mais, mas eu dependo dele. E eu quero te convidar a fazer isso desta noite, a colocar-se nas mãos do Senhor e falar: Senhor, ensina-me, como Jesus me convidou
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Me ensine a fazer isso. Me ajude a ser assim. Não me deixe ser explosivo. Não me deixe ser rancoroso. Não me deixe ser aquele que em tudo quer revidar. Mas ensina-me a ouvir. Dá-me paciência. Capacita-me a mansidão. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua presença nesta noite e de podermos conversar com o Senhor. Que a Tua palavra, Deus, que venha aos nossos ouvidos e corações nesta noite, que ela continue nos despertando e nos transformando para melhor Te servir. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos a sermos mansos, humildes de coração, se necessário chorar por causa dos nossos pecados diante do Senhor, mas quebrante os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar sempre, antes de falar algo, de brigar, de retrucar, de ferir, mas se porventura, Deus, isto acontecer no nosso dia a dia, se isso for além da nossa capacidade de resistir a esta situação, ensina-nos a nos arrependermos e a pedir perdão, e ensina-nos a perdoar-nos aos outros mutuamente. Pai, nós precisamos de Ti, para a glória do Teu nome, para o testemunho do Teu Evangelho. Ensina-nos a fazer isso e a agir desta maneira. É o que nós te pedimos, e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.